Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro especial aqui da casa de Dr. Augusto Silva. Este encontro que permite que nós possamos, juntos por alguns momentos, conversarmos um pouquinho sobre o que nos ensina a doutrina espírita, sobre o que o Evangelho do Cristo é referência, para todos nós. E com a doutrina espírita, todos os ensinos de Jesus se tornam ainda mais grandioso, mais iluminado. E, nesta noite, em mais uma noite, nós vamos aqui ampliar ainda mais o que o Cristo nos deixou como legado de conduta moral para toda a humanidade. Que estejamos todos na paz do Mestre querido, ambientado e acolhido pelos amigos espirituais que amparam, coordenam e sustentam o trabalho da casa de Dr. Augusto Silva. Que estejamos abençoados por essas vibrações salutares. No livro Jesus no Lar, o espírito de Neio Lúcio, através da psicografia límpida de Chico Xavier, nos convida e nos leva a um ambiente muito especial. Esse ambiente relatado neste livro é o ambiente de Jesus com os seus discípulos tão amados, tão queridos, em momentos que não estão nos evangelhos. Era momento em que Jesus se reunia com aqueles muito próximos de si, aqueles que eram familiares dos seus discípulos, e eles se reuniam, algumas noites na casa de Pedro, e nesses encontros eles conversavam mais intimamente sobre aquilo que Jesus já tinha ensinado para uma multidão, num ambiente mais público, mas naqueles momentos, na intimidade do lar de Simão Pedro, Jesus conversava de uma forma mais fraterna e, ao mesmo tempo, mais aberta com seus discípulos, E esse exemplo do Cristo é um exemplo para nós, em que nós precisamos nos reunir com aqueles que dividem o ambiente doméstico com a gente em conversas saudáveis, em conversas de caráter elevado, para que o nosso ambiente doméstico seja um ambiente iluminado pela moral, pela boa conduta, pela fraternidade. E esse momento do Cristo, com esses discípulos, é um momento e é um exemplo para nós também em nosso ambiente familiar, E Jesus fazia isso, dando mais uma vez um exemplo importantíssimo para todos nós, de nós nos reunirmos com aqueles que são nossos afetos e mesmo que por alguns momentos nós procurarmos manter o hábito de ter conversas saudáveis, construtivas, elevadas, de caráter de fraternidade, de uma verdadeira amizade. E um desses momentos, Jesus, ali, reunidos na casa de Pedro, o tema da noite era o reino de Deus. Porque a gente vê que o reino de Deus, o reino divino, era um dos temas centrais dos ensinos do Cristo, Ele está sempre se referindo ao reino dos céus, ao reino de Deus. E nessa noite, eles estavam reunidos justamente conversando sobre o reino, E a questão era, como é que eles eles deveriam se preparar para o reino divino?
Qual que seria a preparação? O que precisaria fazer para que eles pudessem conquistar o tão falado reino de Deus? Aquilo que Jesus explanou tantas vezes. E girava em torno disso aquela discussão, aquela conversa. Então, alguns que estavam ali, né, Jesus junto, né, eles falavam que para alguns seria necessária meditação. A meditação, né, aquela tranquilidade, aqueles momentos de serenidade, era algo que seria necessário para o reino de Deus. Para outros, a preparação para o reino deveria ser um retiro espiritual, né? Você se isolaria do mundo, né? Inclusive, isso faria com que você se isolasse, inclusive, dos equívocos, e aí você conquistaria o reino de Deus. Para outros, você deveria adorar constantemente, só adoração. Ficar o tempo todo na adoração de Deus, da natureza, e desta forma, você inclusive poderia até abandonar suas atividades. Então, você seria uma pessoa que só adoraria, né? Alguns ainda destacava também o jejum da boca, né? E também você se afastaria daquelas pessoas que não fossem pessoas de conduta muito reta, que eles chamavam de pessoas impuras. Então, naquele momento, era isso que eles estavam entendendo para conquistar o reino. Ou a meditação, ou um retiro espiritual, ou a plena adoração, ou o jejum, né, as abstinências e o isolamento, né, você não ter contato com pessoas que eram consideradas pessoas impuras. E aí, a conversa vai, a conversa vem, Pedro, então, vira diretamente para Jesus, né, para a grande autoridade, e pergunta para Jesus o que ele teria a dizer. Qual que seria o comentário de Jesus sobre o assunto? E aí Jesus, então, pega a sua pedagogia sublime e começa a indagar dos próprios discípulos. E aí ele começa perguntando para o próprio Pedro, para o próprio Simão Pedro, né? Ele diz assim, Pedro, qual que é a água que desprende mais impurezas? E aí Pedro responde, uai, mestre, sem dúvida é aquela água parada. Aquela água sem proveito, ela dá muitos miasmas, né? Dá muitas pestes, muitas pragas, mosquitos. Então, é água parada, Senhor. E aí ele vira para Tiago e diz, Jesus pergunta para Tiago, e você, Tiago? Qual que é o peixe que flutua inerte na água? E Pedro responde, ué, é o peixe morto, Senhor. E aí pergunta para Bartolomeu, e você, Bartolomeu? Qual que é a terra que mais enche de praga? Indiscutivelmente, Senhor, é aquela terra que foi desprezada, que não foi plantada, aquela terra estéril, ela vai ser tomada pelo mar. E aí ele vira ainda para Tadeu e pergunta, e você, Tadeu? Qual que é a única túnica que ela é cometida de traça destruidora? É aquela túnica que você não usa, Senhor. Se você não usa a túnica, né, você deixa ela só guardada, ela vai se impregnar de pragas. E aí vira para Judas e pergunta, e Judas, o que acontece com o talento, com uma habilidade que você tem e que você não usa? Aquele talento sepultado. Uai, Senhor, ele fica inútil, perde-se por inútil. E aí, ele diz ainda, ele faz mais algumas indagações para outros discípulos, mas aí Cristo diz assim, olha, meus amigos, o templo está repleto de adoradores. E a miséria ronda Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão
deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos propósito no trabalho que nos propomos? Olha só que interessante. O templo está repleto de adoradores. Mas olha no entorno de Jerusalém, é só miséria, só miséria. Então, não é o inútil, a água estagnada, o peixe morto, o talento sepultado que vai fazer com que nós avancemos na fraternidade e conquistemos o tão almejado reino de Deus. Porque o templo está repleto de pessoas que têm o conhecimento, de que sabem o que fazer, de sabedoria, mas não fazem, não praticam. Por isso, a miséria no entorno do templo, porque, disse Jesus, o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Não é outro o ministério da Boa Nova. O Todo-Poderoso criou a semente para produzir. E o título desse capítulo é justamente esse, meus amigos. O imperativo da ação. E é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Não basta nós somente recebermos as lições do Evangelho, não basta que nós façamos a transmissão dos ensinos do Mestre. A gente precisa andar no caminho das lições do Cristo. E é justamente isso que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Caminhar nos ensinos do Cristo. Os tempos são chegados, e os tempos chegados é aquele tempo que não é apenas de conhecimento, não de palavras vazias. Os tempos chegados agora é um tempo de testemunho. É um tempo de nós andarmos, pautarmos toda a nossa vida na conduta do Cristo. Se nós almejarmos buscar o reino de Deus. Não basta só o conhecimento, é necessário, mas não somente ele. Mahatma Gandhi, né, esse grande nome aí, uma grande referência, né, na divulgação da construção da paz, no trabalho na luta, né, contra as injustiças sociais, esta grande alma, ele não era uma pessoa que se denominava cristão, mas era um grande admirador da moral do Cristo. E impressionava ele os que se diziam cristãos, os que se diziam seguir Jesus, estar tão incoerente no que fazia. Os cristãos perseguiam, os cristãos matavam, os cristãos divulgavam a discórdia, a violência, sendo que isso era totalmente incoerente com o que Jesus pregava. Este homem que não era cristão por denominação, mas era cristão na prática, ele entendeu perfeitamente a moral do Cristo. E mesmo não sendo um cristão, mas sendo um admirador da moral, ele achava a mais absurda, um absurdo, né, o comportamento daqueles que se diziam seguir o Cristo. Sabiam de ponta a ponta o que Jesus tinha dito, mas não faziam. E aquilo deixava ele um tanto quanto inconformado, né?
Ele achava que era um comportamento de incoerência. E ele tinha razão. Não era isso que Jesus pregou. Então, a nossa conduta, a nossa ação tem que ser uma ação límpida, transparente no que Jesus colocou. Nós que somos espíritas cristãos, cristãos espíritas, com o ensino que a doutrina traz ainda, que abrange a forma como nós devemos praticar o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita esclarece muito bem como nós praticamos a moral do Cristo, nós não podemos agir na incoerência. O convite de Paulo nesse capítulo, nesse texto, é para nós caminharmos junto com Jesus na coerência, na consistência daquilo que Jesus colocou. O título da mensagem, que nós estamos usando como referência para o nosso estudo de hoje, é Aprendamos quanto antes. Aprendamos a caminhar com Jesus, para que nós possamos, como Gandhi, caminhar no caminho preceituado por Jesus, sem incoerência, sem inconsistência. Então, entre os cristãos, não pode haver discórdia, não pode haver perseguição, não pode haver vingança, não pode ter desamor, porque tudo isso vai na mão contrária do que Jesus deixou. Exemplos de amor, de fraternidade, de perdão e tantas outras virtudes que nós muitas vezes verbalizamos, mas não praticamos. Então, Jesus, ele foi muito claro, não é outra função da Boa Nova, senão nós pautarmos nossas ações nos caminhos do amor, perdão, respeito, fraternidade. Tudo isso que ele exemplificou na sua vida, na sua conduta moral. Jesus. E a prática da moral é que vai nos transformar. É isso que a doutrina espírita nos traz. Só quando nós praticarmos a moral do Cristo, nós vamos conseguir a redenção. E essa redenção vai nos fazer conquistar o reino divino. E a doutrina espírita, ela aclara muito essa importância de nós vivenciarmos no dia a dia, nas pequenas ações, nas ações miúdas que o Jesus nos ensinou. E nós não estamos desamparados. Jesus não simplesmente colocou seus ensinos, nós não estamos aqui sem sustentação, sem amparo. Nós estamos sendo assistidos em tempo integral. Jesus está nos fortalecendo o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo orientados pela espiritualidade para que nós possamos caminhar com segurança na prática do Evangelho. E oportunidades não faltam, meus amigos, para que a gente faça com que a mensagem do Cristo seja a nossa exemplificação. Isso é divulgar a doutrina de Jesus. O exemplo é o maior divulgador do que Jesus ensinou. E nós trouxemos aqui ainda de que nós não estamos sem amparo, sem apoio, sem sustentação para que nós superemos as nossas próprias fraquezas. Porque sabemos que também um cristão, ele não nasce de improviso. O Evangelho do Cristo, ele não vai fazer com que nós amanhã amanheçamos plenos, anjos. Não. É vivência diária, é momento, é instante, é o cotidiano, é aquele gesto miúdo que nós fazemos que vai fazer com que nós possamos ser os divulgadores da Boa Nova. Não como verbalizar, simplesmente transmitir, mas como prática mesmo, como conduta. E Jesus conta com o apoio ainda dos amigos espirituais que nos assistem, nos orienta de muitas formas. E uma dessas formas que
nós somos orientados é com as inspirações, principalmente no momento do sono físico. Quando nós dormimos, o sono do corpo físico, em que, neste momento que é sagrado, que é importantíssimo para o refazimento das nossas forças materiais, o espírito, ele aproveita em que o corpo físico agora já não exige tanta atenção do espírito, o espírito se desprende por um tempo, enquanto o corpo dorme, e vai ter experiências maravilhosas no plano espiritual, é claro, de acordo com o ambiente espiritual de cada um. Porque para nós adentrarmos no mundo espiritual no momento do sono do corpo físico, nós precisamos estar preparados. E a doutrina espírita chama este fenômeno de emancipação da alma, em que o corpo repousa, o espírito, então, aproveita já que não precisa dar tanta atenção aos movimentos do corpo, porque já não está em vigília, então o espírito ganha um pouco de liberdade. E se ele quiser, se ele se preparar, ele vai ter experiências importantíssimas no mundo espiritual que vai fazer com que ele, ao retornar, ao voltar completamente para o despertar do corpo físico, ele esteja inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e vivenciar o que Jesus ensinou. E um desses exemplos nós buscamos no livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, e o espírito que dita a obra é o espírito de André Luiz. Então eu vou contextualizar aqui o momento desse instante em que algumas almas, no fenômeno de emancipação da alma, espíritos encarnados, aproveitam o sono do corpo físico e vão participar de uma reunião no mundo espiritual. E André Luiz conta o que está acontecendo nesta reunião. Então, era uma reunião grande, tinha muitos espíritos lá, muitos espíritos, a maioria desses espíritos encarnados. E eles estavam participando de uma reunião com um instrutor, que vai explicar para o André Luiz, que é o Calderaro. Deixa eu pegar aqui o que ele vai dizer para o André Luiz nesse momento. Ele vai explicar para o André Luiz o seguinte, porque o André Luiz está lá acompanhando, né, no mundo espiritual, ele quer saber o que era aquela reunião. E ele diz assim, nesta reunião, André, nós dedicamos essencialmente à manutenção do equilíbrio. Olha que interessante. Era uma reunião de pessoas que estavam ali para buscar a manutenção do equilíbrio. Uma coisa importantíssima para todos nós. E ele diz assim, você não ignora que a modificação do plano mental das criaturas não se impõe. Não se impõe. Como a gente disse, não se faz um cristão de improviso. Então, não se impõe. Então, é preciso muito esforço. E na espiritualidade, eles nos ajudam. Eles nos ajudam a manter o equilíbrio. Diz ainda, o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, esse livro foi escrito em 1947, gente. Mas olha o quanto ele é atual. O edifício da sociedade, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas, obrigando, um imenso número de pessoas a se renovar diante de tantas dificuldades que o mundo apresenta. Não te surpreende se eu disser para você que o surto da inteligência moderna, que trava a paralisia do sentimento, também perturba a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. O progresso do mundo está atordoando
a nossa alma desatenta. Grandes massas permanecem distanciadas da luz espiritual. Daí, o agravo da nossa assistência no setor das necessidades de preparação da espiritualidade. Olha que interessante. Naquela reunião, aqueles espíritos ali reunidos estavam sendo assistidos na manutenção do equilíbrio porque estão desatentos, atordoados com o progresso material acelerado. É ou não é o nosso mundo hoje? O mundo material está nos distraindo insistentemente. E nós precisamos de equilíbrio. E nós precisamos buscar isso na nossa conduta. Ele diz assim: o acaso, André, não opera prodígios. Qualquer realização, qualquer planejamento, qualquer coisa que nós queremos estabelecer como objetivo, tem que planejar, tem que atacar e tem que concluir. Muitas vezes, nossa falta de propósito nos leva a desistir, de persistirmos naquilo que Jesus ensinou. Nós não conseguimos fazer uma determinada tarefa, nos propor numa determinada ação virtuosa, porque nós desistimos. E aí, nós acreditamos que nós fracassamos, mas na verdade nós desistimos, nós não fracassamos. Então, nesta reunião, eles estão nos auxiliando ao equilíbrio. E é isso que nós precisamos buscar, meus amigos, na nossa conduta do dia a dia, o equilíbrio. E nós vamos ver que esse equilíbrio ele é tão importante nas ações do dia a dia, nas pequenas ações do dia a dia, que muitas vezes nós ignoramos. E elenquei aqui algumas ações do dia a dia que vão nos fazer entender o que Jesus nos convida. Porque, o que é andar no Cristo, que Paulo nos convida? O que é aprender a viver com Cristo nas lições do dia a dia, as lições miúdas? Nada de manchete, é ação pequena, mas que nos convida a desenvolver virtudes, a andar no Cristo, e aí nós sermos coerentes com aquilo que Jesus ensinou, com o que a doutrina espírita nos traz. No equilíbrio orientado pela espiritualidade amiga. Bem, então vamos lá. Uma lista de momentos em que nós podemos aplicar os ensinos de Jesus. A lista que eu fiz é pequena, mas se nós analisarmos o nosso dia a dia, a lista é grande. O trânsito, pedindo e clamando nossa paciência. Virtude ensinada por Jesus. E nós muitas vezes negligenciamos. Aquele colega de trabalho que reclama a nossa simpatia, a nossa empatia, a nossa colaboração, e que muitas vezes nós estamos competindo. Não foi isso que o Cristo ensinou. A natureza ao nosso redor, gritando pelo nosso respeito, pela nossa consideração, pela nossa atenção. O ambiente doméstico, aquele ambiente com a nossa família, que exige de nós um cumprimento do dever que compete a cada um. E cada um cumprindo o seu dever dentro do ambiente doméstico, ali reina a paz. A paz tão propagada pelo Cristo, começando no ambiente doméstico, que clama a nossa atenção o tempo todo, no cumprimento do nosso dever. Rede social, exigindo de nós prudência, discernimento, cautela, virtudes ensinadas por Jesus. As incertezas do mundo material,
convidando nós a ter uma vida um pouco mais simples, mais modesta, porque a incerteza do mundo não garante tranquilidade. Então, nos convida a ter uma vida mais simples, mais tranquila, porque a incerteza não chega. Quando nós buscamos muita coisa no mundo, a impermanência do mundo tira a nossa tranquilidade. Então, é um convite a uma vida mais simples. Quando a dor e a doença chegam na nossa vida, acenando para nós a necessidade de nós desenvolvermos resignação, de nós aprendermos a compreender o momento e extrair a lição daquilo. Virtude, isso é prática, isso é vivência da moral do Cristo. Os altos e baixos da vida, nos treinando, nos preparando a jamais perder a esperança. Ter bom ânimo, porque se agora não está bom, daqui a pouco fica bom. E pode ser que na hora que está bom, já não vai ficar mais bom. Mas não perca a esperança. Tenha fé, tenha confiança. Porque isso faz parte, as vicissitudes é uma característica do mundo em que nós habitamos. Então não vai ter linearidade o tempo todo. Não vai ser uma coisa... A vida no Cristo não é uma vida assim, não. Uma vida assim. Mas a segurança está em nós. A vida vai fazer assim, mas nós vamos estar na linearidade, passando pelo momento, com calma, com tranquilidade. Nós vemos aí no mundo, meus amigos, tanta violência, tanta divisão, tanto preconceito, nos convidando em grandes oportunidades a mostrarmos a outra face. A não violência, a fraternidade, a paz, a aceitação das diferenças, o nosso compromisso em ajudarmos aqueles que precisam. Não é egoísmo. O egoísmo é chaga. A outra face, se a violência chegar, é a face da paz. Se o preconceito bater na nossa porta, mostremos a outra face da fraternidade, da solidariedade, da compreensão. É uma pequena lista de práticas do dia a dia que nos convida a sermos virtuosos e andar em Jesus. Não mais só verbalizar. E se no dia a dia nós balançarmos, né, e nós não conseguirmos cumprir um determinado propósito, um determinado objetivo, não desanimemos. Sejamos corajosos, enfrentemos os nossos vícios, as nossas imperfeições e apliquemos um ideal salutar. Tenhamos propósito, tenhamos convicção, tenhamos objetivo, porque Jesus deixou a lição. É o imperativo da ação que vai fazer com que nós conquistemos o reino. E são ações do dia a dia. As pequenas coisas do cotidiano que vai nos transformar, que vai modificar cada um de nós. E cada um de nós modificado, a sociedade estará modificada. Não somos anjos, ainda não. Somos espíritos aperfeiçoando, mas é na prática, é na ação. Andar no Cristo é fazer da nossa ação do dia a dia, nas pequenas. Nós estamos pequenas ações, mas que irá fazer com que nós conquistemos o reino de Deus através da prática. Não sejamos incoerentes, sejamos aqueles que estão agora objetivados a andar no Cristo. Não mais simplesmente saber, conhecer, mas caminhar de mãos dadas com Ele, que é modelo e guia para todos nós. Que estejamos todos
com propósitos elevados, com propósitos salutares, e de mãos dadas com Ele, que é caminho, verdade e vida. Que Ele nos abençoe.